Um dos povos da antiguidade que dominara a arte da navegação marítima é a civilização fenícia. Não só nas artes marítimas, mas também no comércio internacional, criando colônias bem distantes de sua terra natal, influenciando assim o seu mundo naquela época e que de certa maneira influencia até nos tempos atuais. E nesse vídeo abordaremos as origens desse povo e sua cultura ímpar, bem como o seu legado. Mas antes de viajarmos até esse povo e sua época, gostaria de pedir que deixe um like, que comente e compartilhe com seus amigos, ajudando o canal a levar conhecimento para mais pessoas. Os fenícios localizavam-se inicialmente no norte da antiga terra de Canaã, ao longo das regiões litorâneas dos atuais Líbano, Síria e norte de Israel. Quanto ao surgimento desse povo, conta-se como sendo de 2300 a 1200 antes da Era Comum, pouco separando os fenícios de outras culturas da mesma região de Canaã, por seu idioma e religião. Nas tabuletas de Amarna do século XIV antes da Era Comum, chamam esse povo de Kenaane ou Kinane, citando expedições marítimas feitas pelos egípcios para trazer cedros do Líbano, um tipo especial de madeira que era extremamente cara naquela região do Oriente Médio. É importante ressaltar que nunca houve um país unificado chamado Fenícia, tal como outros povos da sua época, como o Império Egípcio, Império Hitita ou Império Assírio. Mas os territórios que se chamavam de fenícios era formado de várias cidades-estados, tais como as cidades de Arruade, Biblos, Tiro, Sidon e Ugarete. Cada uma dessas cidades era governada de forma independente, que tanto podiam ser aliadas como guerrear entre si. E em razão dessa independência entre as cidades fenícias, os historiadores não podem afirmar se essas cidades-estados consideravam a si mesmas como pertencentes ao mesmo povo. No entanto, o que os historiadores sabem é que elas tinham muito em comum, como a religião, o idioma, a cultura e o alfabeto. E por volta de 2500 antes da Era Comum, algumas cidades cananeias haviam se transformado em ponto de encontro de caravanas e mercadores, vindas das mais diferentes regiões, constituindo-se em verdadeiros entrepostos comerciais. A cultura fenícia teve também um grande impacto sobre as culturas da costa do mar Mediterrâneo no início da Idade do Ferro, que por sua vez também os influenciaram enormemente. Na Fenícia, por exemplo, a trindade de deuses Baal, Mote e Iã parece ter sido influenciada pela divisão que havia na mitologia grega entre Zeus, Hades e Poseidon. Os templos fenícios dedicados ao deus Melkarte nos portos mediterrâneos passaram a ser conhecidos durante o período clássico da história grega como sendo consagrados ao herói Heracles. A recuperação da economia mediterrânea após o período conhecido como colapso da Idade do Bronze parece ser em grande parte obra dos comerciantes e príncipes mercadores fenícios, que restabeleceram o comércio de longa distância como o existente entre o Egito e a Mesopotâmia durante o século X antes da Era Comum. E o alfabeto fonético fenício é tido como o ancestral de todos os alfabetos modernos. O idioma fenício pertence a um grupo cananita de família linguística semita e considerada língua irmã do idioma hebraico. E por meio de sua rede de comércio marítimo, os fenícios espalharam o uso desse alfabeto até o norte da África e Europa, onde foi adotado pelos antigos gregos, e chegando a influenciar até o alfabeto usado posteriormente pelos romanos. Além de suas diversas inscrições, os fenícios deixaram diversos outros tipos de fontes escritas, porém, poucas sobreviveram até os dias de hoje. A civilização fenícia foi uma cultura comercial marítima empreendedora que se espalhou por todo o mar Mediterrâneo durante o período que foi de 1500 a 300 antes da Era Comum. Os fenícios realizavam comércio através da galé, navio movido a velas e remos, e são creditados como os inventores dos birremes, uma inovação para a época, sendo uma embarcação com 2 fileiras de remos, conferindo assim muita velocidade à embarcação. O comércio fenício foi um dos maiores de seu tempo. Inicialmente mantinham relações comerciais apenas com os gregos, vendendo madeira, escravos, vidro e a púrpura tíria em pó.
Esta célebre tinta de forte cor púrpura era muito usada pela elite grega para colorir suas nobres vestes. E era uma cor que eles processavam a partir da concha de um molusco raro chamado murex. E o termo fenício vem do grego antigo poíneos, que significa púrpura, que era o item que os destacou e deu fama. À medida que o comércio e o processo de colonização se espalhou sobre o Mediterrâneo, os fenícios e gregos parecem ter, de maneira inconsciente, dividido aquele mar em duas partes. Os fenícios navegavam na parte sul do mar, enquanto os gregos mantinham suas atividades nas costas mais ao norte. Em 1997, a 30 milhas a oeste da cidade de Ascalon, em Israel, um naufrágio foi descoberto, onde haviam grandes jarras de terracota com moldes fenícios que eram usadas para o transporte de vinho, possivelmente indo para o Egito. De outros lugares obtinham diferentes materiais, dos quais talvez os mais importantes sejam a prata, obtida na Península Ibérica, e o estanho, na Grã-Bretanha, e o cobre, na ilha de Chipre. Estrabão, um historiador grego, afirma que existia um comércio altamente lucrativo entre a Fenícia e as Ilhas Britânicas. Os fenícios estabeleceram entrepostos comerciais ao longo do Mediterrâneo, dos quais o mais importante era Cartago, no norte da África. Outros fenícios também navegaram para o sul, ao longo da costa africana. Uma expedição cartaginesa liderada por Anão, o navegador, explorou e colonizou o litoral atlântico da África até o Golfo da Guiné, e de acordo com Heródoto, uma expedição fenícia enviada para o Mar Vermelho pelo faraó Neco II, por volta de 600 a.C., chegou até mesmo a circunnavegar o continente e retornar passando pelos Pilares de Hércules, onde hoje se sabe que é o Estreito de Gibraltar, 3 anos depois. E com essa expansão comercial e de riquezas, a influência cultural e linguística também fez a sua parte para fundamentar as conquistas fenícias. E essa posição os destacava como sendo a primeira civilização que se tem registro de dominar uma vasta rede internacional de comércio, sempre buscando novos horizontes para explorar. E apesar de tanto poder, essa civilização teve o seu declínio quando o Império Persa, sob o domínio de Ciro o Grande, conquista toda a região da Fenícia em 539 a.C., criando ali 4 reinos vassalos, dividindo os laços naturais que davam força para essa civilização, sendo agora Sidon, Tiro, Biblos e Arruade, reinos separados sob a bandeira aquemênida. Parte do declínio de influência dos fenícios provavelmente se deu pela população ter migrado para Cartago e outras colônias depois do domínio persa. E durante a Guerra de Conquista de Alexandre o Grande, a cidade de Tiro cai em 332 a.C., após um cerco brutal lançado por Alexandre, que executou 2.000 de seus principais cidadãos, embora tenha mantido o rei no poder como um rei vassalo. Em seguida, Alexandre o Grande tomou posse das outras cidades de maneira mais pacífica. O soberano da cidade de Arruade se submeteu e o rei de Sidon foi deposto. A ascensão da Grécia helenística gradualmente tomou o lugar do antigo domínio fenício sobre as rotas comerciais do leste do Mediterrâneo. A cultura fenícia acabou por desaparecer totalmente em sua pátria de origem, embora Cartago, sua principal colônia, tenha continuado a florescer no norte da África. E essa cidade, Cartago, controlava a mineração de ferro e metais preciosos na Ibéria, e utilizava seu poder naval e seus exércitos de mercenários para proteger seus interesses comerciais, até a eventual destruição pelas tropas romanas em 146 a.C., no fim das Guerras Púnicas. Depois de Alexandre, o território fenício foi controlado por uma sucessão de soberanos helenísticos, e todo o território fenício e sírio foi capturado pelo rei Tigranes o Grande, da Armênia, de 82 a 69 a.C., sendo depois anexado em 65 a.C. pelo general romano Cneo Pompeu Magno, como a província romana da Síria. O legado da civilização fenícia fica evidente no seu idioma, o fenício,
com suas 22 letras que se expandiram por toda a bacia do Mediterrâneo. Como, por exemplo, os gregos, que adotaram vários das suas letras em seu sistema de escrita. Os romanos também usavam o mesmo sistema de escrita que absorveram das colônias fenícias, de onde surgiu o latim. E expandiram a sua escrita e idioma por toda a Europa, e da Europa se espalhou por todo o mundo ocidental. Ao redor do Mediterrâneo ocidental, a partir do século IX antes da Era Comum, o fenício foi definitivamente substituído pelo idioma púnico, que era um dialeto que se originou do fenício, que continuou a ser falado até o V século da Era Comum. E existem diversos países e cidades no mundo cujos nomes são de origem do idioma fenício, como Altibúrios, uma cidade da Argélia, a sudoeste de Cartago, que vem do fenício Iltabrush. Tem a cidade de Bosa, na Sardênia, do fenício Bizém. A cidade de Cádiz, na Espanha, vem do fenício Gadir. Dali, no centro da ilha de Chipre, vem do fenício Idail. Érice, na Sicília, vem do fenício Erix. Malta, uma ilha do Mediterrâneo, vem do fenício Malate, que significa refúgio. E Espanha, que tem o nome fenício Il-Shafan, que significa terra dos íraces ou terra dos coelhos, que posteriormente recebeu o nome latino pelos romanos de Hispânia. Em 2004, 2 geneticistas da Universidade de Harvard, do projeto genográfico da National Geographic, os famosos geneticistas Pierre Zalot e Spencer Wells, identificaram o alogrupo dos fenícios como sendo o alogrupo J2, indicando nesse estudo que a população masculina da Tunísia e de Malta partilham grandes semelhanças genéticas com os libaneses, que são os descendentes genéticos diretos dos fenícios. Os cientistas desse mesmo projeto genográfico anunciaram na revista The New York Times de 31 de outubro de 2008 que até em cada 17 homens vivendo atualmente no litoral do norte da África e sul da Europa pode ter um ancestral fenício direto em sua linhagem paterna. É inegável a marca que esse povo deixou na história geral do mundo. Foram mestres da navegação, empreendedores e exploradores. Foram pais dos idiomas que usamos até hoje. O nosso alfabeto ocidental vem do idioma fenício. Devemos muito a esse povo corajoso e ambicioso, que mesmo depois de muitos séculos, ainda povoam a nossa história com suas lendas e façanhas. Se chegou até aqui, deixe o seu like e se inscreva no canal. Isso ajudará bastante na divulgação para mais pessoas. Compartilhe também com seus amigos e deixe nos comentários o que você achou do vídeo. Muito obrigado e até a próxima história.